Eu queria começar, assim, dando a palavra para vocês dois, para falar um pouquinho da sua experiência, né, da sua historinha, assim, uns 5, 10 minutos, para o pessoal conhecer vocês, né, e daí a gente começa as perguntas desses 3 temas aí. Primeiro, Capra, por favor, hein? Que honra, Gino. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Roberto, também. Agradeço as suas palavras aí. É um prazer a gente estar fazendo parte do time aí, né? Só tem fera mesmo. Acho que são pessoas gabaritadas aí, né? Que tem uma experiência bastante grande de mercado e vem só acrescentar aí no curso e com o conhecimento que tem. Bom, eu trabalho já há bastante tempo com TI, né, por volta de uns 15, 16 anos. Bom, histórico aí, né, no início Deus criou o céu e a terra e eu apareci na área da tecnologia vindo de Santos, né, quando eu trabalhei numa empresa que tinha foco em sistemas dedicados a banco, com foco em risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, né? E aí, minha graduação é em contabilidade, então eu me aproximei da área de tecnologia dessa forma. E aí eu não entendia como os processos eram tão morosos, a forma e conexão entre a área de negócio e a área de TI era bem difícil. E aí eu queria entender como é que a gente fazia com que isso andasse um pouco mais rápido, né? E aí eu fiz alguns estudos, comecei a procurar saber algumas coisas sobre especificação, né, documentação de processos de negócio, de projetos, de especificação no modo geral, né? E aí eu fui me aproximando e estava bem embrionário a parte de processos, métodos ágeis, né? Então, me chamou a atenção essa forma mais lean, né, de repente, uma forma mais enxuta, né, de especificar e de trazer a visibilidade da necessidade realmente e documentar o que tinha que ser feito e tal. Quando, no início dos métodos ágeis, né, em 2003, eu acho que eu tive a minha primeira interação com o Scrum, né, e eu trabalhei num portal de internet, onde eu tive bastante contato, né? Tive contato com o Scrum, com iniciativas de RUP, e aí eu fui me inteirando, querendo saber cada vez mais, aí estudei sobre Kanban, estudei sobre Lean, estudei sobre outras XP, né? Então coisas que acabaram fazendo muito bem para minha bagagem no meio do ágil, né? Então, isso fez com que eu tivesse uma visão mais hemisférica da coisa e entendesse que se você não carrega essa visão do todo, né, você pode ter um monte de munição e não sabe atirar, né? Então, você pensar bem o que você vai ter, o que você vai usar e para que momento, né? Tem gente que faz um relacionamento com uma drogaria, imagina assim, uma banca de opções de coisas e você usar o remédio certo para a hora certa, né? Então, é basicamente isso daí. E entre empresas de varejo, comércio eletrônico e portais de internet, eu fui construindo minha carreira. E assim, usando, experimentando, né, adaptando, inspecionando e adaptando as coisas para as necessidades das empresas, conhecendo frameworks diferentes, depois frameworks de escala, fez com que a gente tivesse essa visão mais consolidada do que precisa ser feito e o momento, de repente, oportuno para usar o que a gente absorveu de conhecimento. Então, basicamente é isso, né? Um breve discurso. Não sei, tentei não dizer nenhuma empresa na qual eu trabalhei, mas alguns segmentos de coisas que eu fiz. E assim, estudei na Lincoln University, estudo Kanban já há bastante tempo. E a ideia do módulo de Kanban é mostrar para o pessoal que a gente não necessariamente
precisa ser xiita em nada, né? A gente realmente vê que a gente pode pegar uma ferramenta, evoluir para um método e inspecionar, adaptar a nossa necessidade, né? E usar o que a gente precisa para o momento que a gente precisa. Eu acho que é basicamente isso. Maravilha. Ginão. Legal. Bom, eu venho da área de TI também. Meu pai me colocou num curso de programação em Basic em 1986. Eu não tinha nem 7 anos ainda, nem aguentava mais em casa. Me colocou ali num curso de programação em Basic. E eu comecei a mexer com TI muito cedo. Eu lembro que eu tinha um PC XT na época, e era caro demais. Meu pai era um cara inovador, embora fosse um cara muito simples, uma família muito simples, muito humilde. Ele era um cara inovador, gostava de arriscar e de conhecer tecnologias, era uma coisa incrível. E meu irmão não acreditou no computador. Eu lembro que meu irmão, quando viu o computador, achou que aquilo lá ia substituir a máquina de escrever. E ele acabou não acreditando muito que aquilo lá fosse pegar. E meu pai, na falta de opção, me colocou para aprender. Ele tinha um escritório e alguém precisava começar a automatizar. Meu pai, de alguma forma, estava enxergando já que os computadores vinham para ajudar a fazer trabalhos que antes só especialistas podiam fazer. E aí eu me desenvolvi na época de programação em Clipper e tal. Até isso já acabou gerando meio que uma confusão para mim, porque eu venho de uma geração que foi criada da seguinte forma: você tem que estudar para arrumar um bom emprego e pegar dinheiro, né? A lógica era essa. E quando veio o estouro dos sistemas, né, sistemas para farmácia, padaria, açougue, eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo fazendo sistema. E larguei faculdade, larguei escola, não queria estudar mais, tal. Falei, não precisa estudar mais, porque eu estou ganhando dinheiro agora. E aí minha mãe, vendo que eu estava trabalhando 20 horas por dia lá, me inscreveu na marra no concurso da Caixa, para eu sair daquela vida que ela falou, pô, o cara vai se matar de trabalhar, e ela percebeu que não estava no caminho certo. Então eu entrei na Caixa em 2001, concurso de 98, e comecei a trabalhar com tecnologia depois de um tempo na Caixa. Tem todo um processo de maturação em empresas, tem que passar pela agência e tal. Quando foi em 2005, eu vim trabalhar como gerente de projetos aqui em Brasília, num grande programa estratégico da empresa, foi uma escola fantástica para mim. Em 2008, tentei fazer um empreendimento, abrir uma empresa, quebrei em 2010 de forma muito feia, fiquei devendo R$1 milhão de um dia para o outro. E em 2009 e 2010, eu já estava começando a quebrar e precisei arrumar outro emprego para poder honrar as dívidas que estavam ficando muito grandes por conta de uma quebradeira violenta numa fábrica de 48 empregados. E aí foi o meu contato com o Scrum em 2009, 2010, porque eu tive que voltar a trabalhar como desenvolvedor de software para poder complementar a renda. Eu trabalhava em 2 empregos por dia para poder pagar as dívidas. E foi a minha retomada em tecnologia e a retomada já entrando na parte do Scrum e da parte da complexidade, no estudo sobre os métodos ágeis e como aquilo estava acontecendo. Fui trabalhar na área de organização e estratégia da Caixa, na área de inteligência, como chefe de escritório de projetos, e vi ali uma grande oportunidade de colocar o Scrum em evidência num contexto fora da tecnologia, né? Como eu tenho visto muito com relação ao DevOps, que é algo, fiz um curso agora recentemente de DevOps, porque também entendo que o DevOps vai logo sair da tecnologia e ganhar fronteiras em outros lugares, né? E, bom, essa é um pouquinho da minha história. Hoje continuo trabalhando na área de inteligência, mas na parte de gestão de portfólio e gestão de mudança. E mexendo muito com ágil e participando da transformação digital que a Caixa está enfrentando, a Caixa e várias outras empresas estão passando por isso, e tentando, de alguma forma, ajudar a empresa nesse momento de transição. Isso aí, o Gino, inclusive, está em todas, né? Assim, palestrando em tudo que é lugar, e já vamos aqui anunciar, ele vai ser o nosso palestrante aí do nosso próximo Cubotalks em Brasília, né? Vai ser no Teatro da Caixa, que você deu espaço, inclusive, tem 400 lugares, então vai ser um desafio, a gente vai encher aquele lugar lá e vai ser a palestra do Gino. Uma felicidade enorme. Imagina que eu entrava no site da Project Lab para comprar livro, para comprar curso no site do Roberto há vários anos atrás. Vocês não imaginam a realização que eu fico ao estar aqui agora com ele, com o Rafael, com o Rodrigo e podendo participar de um evento. Quer dizer, é realmente uma realização de um sonho. Obrigado de verdade. Vai estar com a Margarete Carneiro e o Onix Leandro. Então vai ser show de bola, 1º de agosto, no dia de Brasília aí, já marca na agenda. Então, vamos começar falando assim, eu já vou abrir para perguntas de vocês, mas eu queria que você, Dino, falasse um pouquinho sobre
os dois cursos que você está participando, né? Um de produtos que você está fazendo junto com o André Vidal, e o outro que você está fazendo sozinho de Management 3.0, né? Como é que o relacionamento desses dois, né? E para as pessoas que estão assistindo aí, que trabalham e que precisam se integrar, tanto a estratégia da empresa, de forma mais ágil, quanto essa ligação com o produto, o dono do produto e tudo mais. Legal. Esse curso, eu tive a oportunidade de participar do começo do Agile Professional, né? E ele foi uma evolução, porque a ideia... O áudio falhou aí. Deu uma falhada aí. Melhor agora, né? Isso. O Roberto, eu tive a oportunidade de participar desse começo do Agile Professional, né? E o módulo era para ser um módulo de Product Owner, exclusivamente Product Owner, e o Roberto abriu a oportunidade ali para a gente começar a discutir um pouco mais sobre o conteúdo e o formato do curso, e aí a gente viu que ali tinha uma grande oportunidade de falar de produtos mais do que de uma certificação, de tratar a gestão de produtos de uma maneira muito mais estratégica e muito menos metodológica, né? E isso ficou muito legal. Então, o módulo de gestão ágil de produtos, eu estou tendo também a grande oportunidade de trabalhar com o André. Na minha opinião, é uma das maiores referências do Brasil nesse tema. É um cara que está criando modelos para poder se fazer esse tipo de trabalho e limpando as coisas, amarrando as pontas para conseguir fazer a gestão de produtos partir do planejamento estratégico da sua organização, dos indicadores que você cria para poder medir o quanto a sua empresa está avançando em direção à visão dela, mas descendo até o nível de controle quando esse produto passa a ser construído de uma maneira ágil e gerando ali entregas incrementais que vão, aos poucos, levando a sua organização à estratégia. Como você mede isso? Então, eu vejo que ele é um módulo de ponta a ponta, quer dizer, ele amarra o planejamento estratégico com a execução e monitoramento e controle disso, e no meio desse contexto, ele tem ali a preparação para a certificação PSPO, que é uma das certificações de fundamentos mais valorizadas do mercado para Product Owner, inclusive foi o caminho que eu escolhi seguir, eu gostei muito dessa linha da Scrum.org, e foi a que eu fiz, e a gente está ali explorando também para a prova. Tem toda uma questão estratégica, mas também uma preparação para a certificação, afinal de contas a gente sabe que o mercado gosta disso, as pessoas gostam disso, acaba se tornando meio que uma meta de estudo, você tem que estudar para poder passar na prova, e isso faz a gente continuar se desenvolvendo. Ô Gino, e o livro dele é base, né, para a certificação da Exine também. Perfeito. O livro dele acho que é... O primeiro livro que eu conheci do André foi o Agile Think Canvas, inclusive está autografado o livro dele. É um livro, como vocês podem ver, surrado, cheio de marcação, porque é um livro que eu uso para o dia a dia, né? E o livro dele com o Vitor agora vem reforçar essa visão de produto. Então, de fato, é um livro de trabalho, né? É um módulo de trabalho. O Rodolfo pergunta se ele é voltado ao desenvolvimento de software. Essa é a parte bacana, Rodolfo. Não é, cara. Você não vai encontrar ali uma referência a software, embora a certificação da Scrum.org ela tenha um grande viés de software, porque o Scrum nasce nesse contexto, o módulo ele é voltado ao desenvolvimento de... Você vai encontrar coisas como, por exemplo, matriz BCG, que é uma coisa extremamente estratégica e que não tem absolutamente nenhuma relação a software, é produto mesmo. E eu vou um pouco mais longe, cara. Dá para você... Está aqui o livro que o Rodolfo perguntou, Agile Think Canvas é o primeiro livro do professor André, né? E dá para você expandir isso tranquilamente para a parte de design de serviços e para o varejo, tranquilamente, assim, sem nenhum problema. Com relação ao Management 3.0, ele vem para um curso não para certificação, porque o Management 3.0 não tem prova de certificação, você faz o curso oficial, né, se quiser ganhar um certificado, mas o Management 3.0, ele é qual a evolução da gestão num processo, num momento de alta complexidade, em que o gestor que nós temos hoje, ele vem fazer a gestão de um empregado, de um profissional, de um grupo de pessoas que são movidas por outros incentivos, né? A gente fala ali da gestão 2.0, que é o grande salto da qualidade na esteira de produção, mas que não muda muito da gestão 1.0, que é, de fato, o controle de produção. Então, eu tenho ali pessoas repetindo determinado tipo de comando e o que eu tenho que fazer é controlar que aquele comando seja feito. Parte de uma premissa de alta previsibilidade. Hoje o mundo não é mais assim. Como o gestor fica nesse contexto?
E se esses gestores estão envolvidos na estratégia da sua empresa, estão envolvidos no planejamento estratégico, não tem como falar de gestão de produtos sem falar do gestor, né? O papel do gestor está aqui dentro. Então, essas coisas acabam se conectando e levam a discussão para uma esfera não só de desenvolvimento de produto, mas como tudo isso acontece com relação às pessoas que estão envolvidas no processo, né, Roberto? Com certeza. Ô, Gino, só complementando o que você falou, eu escutei de um amigo, e ele até fez uma analogia em relação a essa cadeia, né, a gestão 1.0, 2.0, 3.0, que é uma gestão feudal, né, ainda, né, que era aquela visão totalmente piramidal, né. Então, ele fala assim, é engraçado, né, que com o trabalho do conhecimento, é complicado você fazer uma gestão comando e controle ainda, né? Porque, assim, se você tem pessoas que... ele falou desse jeito, né? Você contrata pessoas inteligentes, não é para você dizer o que elas têm que fazer, é para elas pensarem para a evolução do seu produto, do seu projeto, ou daquilo que você tem para fazer. Então, mais do que dizer o que ele tem que fazer, é empoderar ele para que ele se sinta motivado a trazer mais benefício para a empresa com o conhecimento dele, né? Isso é bem legal. É verdade, o Jobs falava isso, né? Eu contrato pessoas inteligentes para que eles me digam o que fazer e não para que eu diga a eles. É isso. Sim. Exatamente isso. O Edu pergunta aqui se gestão 2.0 é do Management by Objectives, do Peter Drucker. Não é exatamente a gestão por benefício, por objetivos do Peter Drucker, Edu, embora tenha ali um contexto, com certeza. O Peter Drucker, quando ele fala da gestão 2.0, gestão de objetivos, que alguns chamam de gestão 2.0, ele traz ali uma nova forma de fazer a mesma coisa. A gestão 2.0... Agora controlada, né? Exatamente. Ela ainda é fundamentada nos mesmos pilares do Taylor e Fayol, os princípios da administração geral que a gente conhece hoje. Mesma coisa. Então, não há ali uma grande diferença. A grande diferença da 2.0 para 1.0 é que na gestão 1.0 a gente tinha um cara fazendo um controle de um sistema de produção manual e ainda bastante artesanal, né? A 2.0 vem com a chegada da eletricidade, quando eu ganho escala naquela produção e eu passo a ter os grandes sistemas de qualidade, como o ISO, como o CMM, nascendo naquele contexto, Six Sigma, né? Se falou muito naquele momento disso, para poder se fazer a mesma gestão num momento de larga escala, né? Eu costumo olhar a gestão como a gente colocando tecnologia para substituir o trabalho humano. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, fica mais fácil de ver os grandes saltos que a tecnologia nos deu para a substituição do trabalho humano, e aí a gente tem com mais clareza a 1, 2 a 3.0. Ok. Vamos começar a abrir para as perguntas aí, objetivos. Tem aqui, é difícil encontrar pessoas que conseguem agir por si só. É uma pergunta ou é só um comentário? Acho que é só um comentário. Aí, falando do livro, mas alguém quer fazer uma pergunta específica aí de questões que abrangem isso, que atrapalham ou que ajudar o seu dia a dia aí, os seus desafios de trabalho? Se alguém quiser falar, é só fazer. Alguém quer fazer já. Félix, vou te dar a palavra aqui, hein? Fala aí, Félix. Bota o seu vídeo aí, participa conosco. Manda bala, Félix. Fala aí. Tá conseguindo falar aí? Se não conseguir, pode escrever. Ele escreveu já. Legal. Management 3.0 no setor público. É possível ou é sonho? Félix, obrigado pela oportunidade de responder essa pergunta. Cara, é uma pergunta que veio assim muito específica, mas conversa muito com o meu dia a dia por trabalhar no setor público. Primeiro, uma coisa que eu acho importante é a gente entender do que se trata a gestão 3.0, porque às vezes ela vem embalada num contexto um pouco romântico, né? Eu vou chamar assim. A gestão 3.0, ela não vem de trabalhar em ambientes coloridos, em puff, papel na parede,
Não é isso. Essa é uma parte do processo e não o processo como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque o grande desafio no setor público é a gente entender a razão de ter uma nova gestão. Isso vem da seguinte questão: os problemas que nós temos hoje, eles são problemas diferentes. Não são os mesmos problemas que nós tínhamos há 200 anos atrás, né? Então, se você pega lá o mundo na época que Gutenberg criou a prensa, lá em meados de 1400, a evolução do tempo, do mundo ao longo do tempo, era muito parecida. A previsibilidade era muito alta. Hoje, os gestores não têm mais a resposta certa. Então, quando a gente vem de uma cultura em que o chefe sabe a resposta e ele tem a melhor prática, e se ele conseguir te dizer o que fazer, a garantia de sucesso é muito grande, a gestão 3.0 ela é totalmente ineficaz e desnecessária. E isso vem muito também na questão de que gestão 1.0, ou comando e controle, não é equivalente à crueldade. Então, eu posso ter gestão de comando e controle sem ter crueldade. O problema ali é quando também, da mesma forma, eu tenho muita gente fazendo gestão 3.0 com puff, post-it, bermuda, e com um ambiente extremamente tóxico e cruel, com as pessoas saindo de lá extremamente abaladas física e emocionalmente. Então, o tipo de gestão que eu faço não tem a ver com o ambiente, com a saúde do ambiente que eu prego. De novo, por que toda essa reflexão? Porque o grande problema no setor público é que ainda há uma associação de gestão 3.0 com oba-oba, de equipes auto-organizadas com anarquia. O próprio Jürgen Apello fala uma coisa muito legal aqui no livro, que é as equipes auto-organizadas, elas têm limites. E esses limites eles têm que ser claros, não podem ser cercas elétricas que as pessoas esbarram e descobrem desse jeito. Então, a resposta objetiva é possível, não só é possível, como é necessário. Para os problemas novos, decorrentes de uma era de alta complexidade, de baixa previsibilidade, se eu não mudar a forma de gerir as pessoas, eu simplesmente não vou conseguir resolver esses problemas mais. O RH que nós conhecemos hoje, ele vai precisar se reinventar para poder... Não adianta mais eu medir por volume de trabalho. Nós aqui somos medidos assim. Eu sou medido por quantidade de horas trabalhadas. Eu sou medido por quantidade de coisas entregues. E será que, da mesma forma, a gente continua podendo medir por volume na era em que as respostas prontas não existem mais ou não são mais suficientes? É uma necessidade. O que a gente tem que encontrar é uma forma de tangibilizar isso para acabar com essa roupagem de oba-oba e entender que é um tipo de gestão necessária e não uma forma legal de fazer as coisas. Não é essa a questão. Beleza? O que você acha? E aí, Selma, vai querer fazer uma pergunta? Está com a mão levantada. Ih, mandaram aqui grande. Quando usar o Scrum ou Agile num projeto que é grande como um programa e que tem entregas que são de negócio, entregas de aprovação de órgãos regulamentadores, entregas de marketing de produto, entregas de criação de um produto, de serviço financeiro, na área de saúde, entregas de produtos de TI que sustentam todas as entregas. Isso aí, na verdade, é assim, uma consultoria, né? É uma pergunta genérica, mas assim, eu acho que dá para dar uma primeira pincelada, não sei se posso ajudar a responder. Quando usar, vai muito do momento que você está, que a empresa está, ou que a gente, ou como ela está estruturada, né? Porque é aquele negócio. Você falou, eu vou usar Scrum para tudo, eu vou usar Kanban para tudo, eu vou usar Management 3.0 para tudo. Tem que ver qual que é a tua necessidade, qual que é a tua dor, né? A gente sabe que a espinha dorsal da maioria das empresas, né, é portfólio, programa e projetos, né? Então essa espinha é bem difícil você mudar, né? Você tem que ver que as ações que você faz, né, no operacional, elas exponenciam no tático,
e elas exponenciam no estratégico. Então, você tem necessidades que você tem numa escala alto nível em diferentes circunstâncias. Então, por que você precisa, né, de determinada ferramenta para uma situação? Então, assim, tem times que você pode usar Scrum, tem times que você pode usar Kanban, tem times que é interessante você manter ele numa visão mais controlada, como o Gino falou, né, que é uma gestão comando e controle não dura, né? Então, vai muito do momento que você está passando. O ágil, ele funciona não só para TI, né? Então, como ele falou, entregas grandes de produto. O importante é a gente ter uma visão dos objetivos claros da empresa, né? E se ela tiver uma visão estruturada dos objetivos, você descer ao nível de tático e operacional fica mais fácil com metas claras por quarters, uma visão, de repente, de um OKR. Deixa eu dar um depoimentozinho sobre essa questão de só software related, porque nós, por exemplo, lá na Projeto Bravo, não fazemos software. Com certeza, nós não desenvolvemos software, mas fazemos vários tipos de projetos. Estamos agora misturando muitas as técnicas do tradicional, né, com o ágil. Inclusive, nosso evento aí grande que a gente vai ter em setembro, lá o Global Summit, a gente está fazendo justamente misturando isso, né? Aí eu tinha até umas perguntas para fazer pro Capra aí, para nós, de umas dificuldades que a gente está tendo, assim, mais operacionais. Por exemplo, está usando o Trello para poder fazer os quadros, né? E aí, um projeto maior como um evento desse tem vários subprojetos. Então, geram vários quadros, né? Coisa assim que a gente está usando. Agora, assim, como a equipe é compartilhada, começa a ficar um pouco complicado em termos de alocação e você prever assim, tua capacidade de realização quando ele está participando de mais de um quadro, né? Vários quadros, assim, como é que fica essa integração? Porque, pelos exemplos que a gente vê, é bem fácil de entender quando você tem uma equipe dedicada ali a um sprint, e aí está ali trabalhando várias pessoas para produzir aquele produto, e é uma coisa assim, né, dedicada. Quando você tem vários diferentes sprints acontecendo simultaneamente com uma equipe compartilhada, como é que é isso? Então, Roberto, quando você tem uma necessidade cross, né, que permeia N áreas, né, você tem que ter uma noção clara do end-to-end do que você está fazendo. Então, um Kanban de portfólio, né, com uma visão cross, ele te ajuda a ter essa visão, né? Agora, claro que no Trello, no Gira, no Kanban-Shi ou qualquer ferramenta que a gente use para a gente ter esse melhor acompanhamento, como a inserção é manual, né? A gente pode ter um controle falho se a gente não tiver um acompanhamento bem próximo, né? Então, quando a gente tem equipes trabalhando em prol de um produto, N equipes trabalhando em prol de um produto, uma divisão interessante é ter um quadro por produto, um quadro por iniciativa alto nível, e aí você conecta todas as áreas. E assim, não necessariamente um quadro só de Kanban, né? Um Kanban ou não só um método Kanban, mas quando a gente fala de Kanban, a gente fala quadro visual, a gente usou num cliente um quadro de, não sei se o pessoal já ouviu falar ou tem familiaridade, o Program Board, né? E a gente tem a visão de momentos que eu tenho o time, né, que sprint que eu estou usando, ou que eu tenho contato com determinadas áreas, e que momento que eu vou precisar de um recurso em determinado momento. Então, assim, é mais uma ferramenta que você pode usar para ter esse melhor acompanhamento. E assim, eu vou precisar daquela equipe naquele momento, você já pode ir já planejando uma interação, você já pode ir planejando uma descontinuidade daquela squad, você já pode planejar uma inception em cima de um produto novo, ou você pode fazer um trabalho de acompanhamento não tão a fundo, porque já teve uma entrega maior, e aí vai ser uma parte de sustentação, pode desalocar pessoas nesse momento.
Legal. Então, assim, vou ter que esperar o teu curso aí para a gente aprofundar nessa parte da multitarefa, né? Que é uma coisa interessante que deve acontecer bastante. Hum. Acho que não tem, às vezes, recursos para estar tão dedicado, né? Uma equipe para cada produto a todo momento. Mas esse compartilhamento de recursos é uma coisa interessante. Mas, enfim. A Selma tinha só esquecido da mão levantada, né? Bom, então, perguntando, é possível aplicar o Agile sozinho, ou seja, com um único gestor, ou se aplica apenas a grandes projetos? Eu acho que, na verdade, começou com pequenos projetos, né? Ao contrário, né? Então, é aquele negócio, o pessoal fala que ele serviu só para TI, o pessoal falava que o ágil serve só para uma coisa ou outra. Eu acho que, assim, inspeção e adaptação, né, é um princípio do ágil. Então, você usa uma ferramenta em prol de um benefício para você ter uma alavancagem de resultado, né? Então, assim, um framework ele não nasceu para ser para ficar estático lá, né? Ele é movido por pessoas. Então, se não tiver um comprometimento, se não tiver uma inspeção dentro do processo, uma inspeção, uma melhoria em cima de algo, a gente não obtém o resultado que realmente o framework, a ferramenta, o método prega, ou traz, ou te beneficia né? Então, por mais que a gente tenha vontade de fazer, um bom direcionamento, um bom entendimento realmente do para que serve, né? Porque assim, não adianta você pegar uma ferramenta e usá-la para qualquer coisa, né? Se você não entender realmente o benefício o real benefício dela. Então você pode tá fazendo errado e aí você acaba não usando falando, essa ferramenta não serve para mim, de repente ela serve, você só não usou ela da forma como você deveria. Então, entender para que serve a ferramenta vai te dar bastante habilidade para você evoluir dentro dela. Tanto é que o nosso David Anderson evoluiu a ferramenta Kanban, virou um método, né, e trouxe bastante benefício, até quantitativo para a ferramenta. Inclusive, assim, à medida que a gente vai fazendo o curso, assim, eu vou fazendo o curso gravando as aulas, né? Então, assim, certo. Eu tenho o privilégio de ter aula particular. Você gravar a aula, você vai dar aula para mim. O Gino deu aula para mim, o Vitor deu aula para mim. Eu fico assim, isso aí. Aula particular, eu e a câmera, né? Mas, então, assim, o que eu tenho visto nessa exposição é sempre uma referência ao Manifesto Ágil, aos princípios de agilidade. E quando você chega nesse ponto, especialmente o primeiro módulo Lean, aí o pessoal que fez a turma 1 está acabando agora, deve concordar comigo, né? Assim, é uma filosofia diferente de pensamento, né? Assim, o próprio ideia do Lean, do enxuto, que é a base do ágil, né? Ele demonstra como foi essa origem e pensamento de não desperdício, de gerar valor, e aí depois vem a parte de participação da equipe, você vê o sponsor, né, que seria o dono do projeto, o dono do projeto, o dono do produto, fazendo parte da equipe, a equipe tendo uma voz bem maior do que tem no GP tradicional. Todas essas pequenas mudanças juntas, elas acabam formando uma mentalidade diferente, né? Uma mudança de framework, de paradigma, de pensamento. Isso, na verdade, não é para software, eu acho que é para projetos de negócio. Então, assim, como eu fiz o meu TCC na FGV em 2004, e já são 14 anos atrás, o meu TCC foi sobre justamente essa questão de projetos, múltiplos projetos, um ambiente dinâmico. E aí tinha lá já o Rob Tomset, se não me engano, e ele escreveu um livro sobre Extreme Project Management, XPM. E foi até, eu escrevi um artigo sobre isso na primeira edição da Mundo PM, ou seja, o negócio é antigo. E aí é justamente esse conceito de business projects, que se fala assim de projetos de volatilidade, de mudanças, porque eles são voltados para o negócio muda com muita facilidade, um ambiente volátil, né? Então, para esse tipo de projeto, tínhamos que usar
outros métodos baseados no XP, que aí virou o XPM, né? Assim. Então, isso já se falava lá em 2000 e pouquinho. Então, assim, é uma mentalidade diferente. Eu acho que por isso que o ágil está pegando tanto em todos os lugares, porque o ágil está atendendo uma necessidade de negócio. Não é software. O software aproveitou ele e alavancou, porque software muda, né? Muda toda hora. O cara não sabe o que quer, muda toda hora. E como ele é soft, né? Reprogramando, parece que é uma coisa que você pode mudar da noite para o dia. E essa flexibilidade do software, diferente do hardware, né? Que você tem que produzir, fabricar o chip, soldar na placa, enfim, programar ali. Mas o software não. Então, assim, permite essa volatilidade, essa mudança. E aí, para atender essa necessidade, o ágil atendeu bem, mas ele, na verdade, atende bem a negócios. Então, os tais business projects são os projetos voltados para negócio. Então, todas as áreas têm esses projetos para negócio. Você falou bem quando você disse que deve ser um mindset, né? Tem que ser um pensamento realmente. Como eu disse, se você tratar qualquer ferramenta, qualquer framework como ferramenta, é um meio de você conseguir algo, né? De você se beneficiar através de uma ferramenta para você ter um melhor desempenho com algo. Então, assim, o ágil veio trazer uma visão enxuta realmente da coisa, mas mais do que, né, ferramentas e técnicas, a ideia do pensamento realmente limpo, pensamento mais enxuto, que é o diferencial, né? Os princípios e as práticas, as pessoas tinham que se envolver mais, não só, eu fiz um curso de Scrum, agora eu trabalho com ágil, né? Aí a pessoa fala assim, eu sou Scrum Master, agora eu já posso me intitular um Agile Coach e pensar em ágil em escala. Então, assim, deturpam pensamentos, deturpam conceitos, deturpam ideias e realmente o real motivo, né, que é o pensamento enxuto, a mudança de mindset para uma visão mais dinâmica do que o mercado hoje tem, né, deveria ser realmente o que movimenta essa vontade de querer fazer ágil, né? As empresas hoje muitas vezes querem fazer ágil porque está na moda, porque fulano me falou que dá certo e eu vou fazer do meu jeito. Então, assim, se você não usar, como eu volto a falar, você não usar uma ferramenta entendendo para que ela serve, você vai fazer errado e você vai achar que ela não te serve, né? E você entender que toda ferramenta é um meio para você conquistar algo, né? Um bom planejamento faz com que a tua saída seja excelente. Então, o diferencial é você saber o quanto planejar, né? Para que você não tenha desperdícios ao longo do teu processo. Legal. Isso me fez lembrar justamente o projeto, logo depois do meu TCC, que eu fiz para a Petrobras, serviços compartilhados, que é uma empresa dentro da Petrobras, né? Uma Petrobras dentro da outra. E atende a todo o resto da Petrobras para aquelas coisas que não são core business, né? E compartilhados, então. Desde o plano de saúde, a TI, então, eles queriam mudar o sistema de atendimento do cliente deles interno e estavam querendo ver se compravam um software que era bem caro, $1 milhão, um negócio assim. Então, queriam fazer um business case antes, né? Então, assim, me chamaram para ser o facilitador disso. E, resumindo a coisa, eles tinham pressa, né, para avaliar isso, só que envolvia todos os estados do Brasil, porque tem Petrobras no Brasil todo. E eles todos eram clientes internos e tinham que participar desse processo. Aí eu falei, bom, você quer acelerar o negócio? Eu tinha acabado de fazer meu TCC, de estar dentro dessa parte da agilidade, assim, de projetos. Aí eu falei, vamos fazer uma tática de rapid planning, né? Quer dizer, reúne todo mundo num lugar só por 2 dias. Todo mundo que decide sobre requisitos do software, sobre como é que eles querem. E aí a gente tem 2 dias um plano que demoraria 2 meses para fazer, se fosse pingado, leva e traz, vem aqui. E fomos para Salvador e ficamos lá, né? Realmente o dia inteiro, dando requisitos, etc. e tal, outro dia para validar, e tinha um plano todo montado depois disso. Aí daí foi rápido. Então, assim, isso é agilidade.
né? Isso é você estar com todo mundo lá dentro, no mesmo lugar, as pessoas que decidem, isso foi ágil, né? Foi rápido, foi, né, de uma certa forma, menos burocracia e fez tudo isso. Né? Então, é por aí, né? Isso serve para qualquer coisa. Tem uma pergunta aqui do Leandro. Tendo-se em vista a característica fechada dos sprints com relação à priorização e definição dos itens do backlog de produto que farão parte do backlog do sprint. Como vem a aplicação prática dessa metodologia à sustentação, à produção, suporte e lista de correção de bugs e sistemas? É possível aplicar a metodologia Scrum quando se trabalha com demandas emergenciais do dia a dia? Recomendo alternativas ou metodologias ágeis mais adequadas? Tem experiência prática para ilustrar essa situação? Isso não é uma pergunta, né? Isso já é uma... Consultoria de novo, né? Eu posso dar um insight sobre umas ações que eu fiz numa empresa. Eles tinham uma área de sustentação totalmente apartada da área de evolução, né? Então, eles achavam que Scrum ia resolver um bom planejamento com o Scrum, e aí eles separaram a área de sustentação. Mas, praticamente, o pessoal de sustentação tinha um outro quadro onde eles atendiam sustentação, e aí eles nunca entregavam o próprio sprint, né? Então, que não adiantava nada eles fazerem parte do time de sustentação nunca separado e ter a evolução do produto dentro de um quadro planejado com o Scrum. Então, eles planejavam 100% da velocidade deles com o sprint, e aí eles não tinham um braço para atender. E o PO, né, falar do PO, ele queria as demandas e priorizava, então para ele o importante era a evolução do produto. Só que a gente começou a ver que muitos incidentes, né, muitas coisas estavam sendo causadas e estava aumentando o número de chamados do dia a dia, né? Então, assim, mais importante do que você evoluir um produto é você conseguir preparar o produto para evoluir, né? Então, assim, a sustentação, as demandas de ongoing, as demandas do dia a dia, elas crescem se você está entregando software ruim, né? Se você não está cobrindo de teste, se você não tem uma automatização boa, se você não tem necessidades que são vitais para o software que você não está contemplando. Então, assim, você fazer Kanban, você fazer Scrum, não vai te resolver, né, a sustentação se você não tiver uma especificação mínima que vai chegar no teu desenvolvimento para ele poder fazer algo bom. E se o desenvolvedor, né, não for um cara preocupado com a qualidade do código dele, ele também vai gerar muito incidente bug aí. Então, o que a gente fez? A gente juntou o quadro de ongoing e o dia a dia e fez um quadro ao lado do Kanban, o time de Scrum e o quadro dividido, onde tinha o dia a dia. Então, tinha 70% do trabalho de evolução e 30% o time cuidava de ongoing. Então, assim, eles atuavam dentro do sprint com evoluções, 70%, e 30% eles atendiam os chamados dia a dia. E aí, quando começou a ter uma redução do quadro, começou a aumentar a velocidade do time em relação às demandas de evolução. Então, era visível um quadro de bugs na lateral do backlog para o PO ver que a sustentação estava crescendo demais, isso ia gerar impacto na ferramenta, né, no produto dele, e então isso ia chegar um momento que ia ficar insustentável. Então, assim, dependendo da evolução da produção, né, da quantidade de demandas dos bugs do dia a dia, dos incidentes que eram tratados, diminuía um pouco a porcentagem em relação à evolução e atendia a produção com o mesmo time. Beleza. Uma última pergunta aqui, porque já são 9 horas, né? Então a gente é uma horinha só no nosso bate-papo. Tem gente querendo ver novela, né? Não tem mais jogo, o jogo já foi já. Acho que a Bélgica ganhou da Inglaterra, né?
Mas eu vou dar essa pergunta aqui para o nosso querido Gino, do Rodrigo Bueno, que é o seguinte: o papel do Product Owner vai além de um papel de IT Business Partner, por exemplo? Eu entendo que ambos fazem a mesma função, porém o PO ele utiliza metodologia e técnicas ágeis. Isso faz sentido? Excelente pergunta de novo, Rodrigão. Vou te falar a minha visão de dono de produto ali e até abrir aí para o meu querido K para complementar. Ver o PO, esse cara, dificilmente você vai encontrar, eu pelo menos não encontrei uma organização que tivesse duas visões iguais do papel desse cara. Mas se a gente for olhar o papel do dono do produto na visão do Scrum, olhando de fato para aquilo que ele existe, esse cara ele tem um papel muito maior do que o business partner. O parceiro de negócios da TI, ele vem, pelo menos na caixa a gente utilizou esse cara com essa função, muito mais como um facilitador entre negócio e tecnologia. Ele acaba se tornando um cara de relacionamento, capaz de traduzir requisitos, pensar em soluções. Ele é um cara que fala os dois idiomas e consegue colocar eu e eles para conversar, né? Então, ainda, percebe só que só nesse exemplo eu já ressaltei algo que no ágil não existe, que é nós e eles. Então, nesse caso, o papel do parceiro de negócios ele precisa desaparecer num contexto de ágil para que essas pessoas interajam no dia a dia, ao longo do dia. O dono do produto ele tem um papel estratégico. Ele é um cara que não está olhando para método. Ele está olhando para o mercado, cara. Esse cara ele está pensando se o produto que eu estou desenvolvendo na minha organização vai levar a minha organização ao encontro da sua estratégia, sim ou não. Ele está pensando em como reduzir a complexidade do desenvolvimento de algo que ninguém fez e aproveitar o ambiente complexo ao seu próprio favor. Então, ele tem autonomia total na organização. Tem até uma pergunta que eu lembro que caiu na minha prova do PSPO 2, que é se o CEO participa da review, sim ou não. Olha que perguntinha danada. O CEO participa de uma review, sim ou não? A minha resposta foi seca, foi num simulado que eu fiz isso. Sim, a review todo mundo pode participar. Gongo, resposta errada. Porque se eu tenho uma review com o CEO presente, significa que o dono do produto não tem naquela organização autoridade total para tomar a decisão, porque na prática eu não precisaria do CEO ali para nada. Qualquer decisão estratégica relativa àquele produto deve ser tomada pelo dono do produto. Por incrível que pareça, a maior definição de dono de produto que eu já encontrei vem desse cara aqui, chamado Steve Blank, que é o pai o mentor, né? É o mentor do Eric Ries. Foi nesse livro aqui, ó, The Four Steps to the Epiphany, que o Steve Blank começa a introduzir os conceitos que são utilizados depois na startup enxuta. Ali você vê o Eric Ries fazendo uma abordagem de dono de produto, cara, pensando estrategicamente como eu vou envolver os early adopters para eles me dizerem qual o conjunto mínimo de funcionalidades que eu vou precisar e que vão me abrir a porta do mercado. Essa discussão, cara, essa visão toda é a dinâmica do dono do produto. Apesar de que não tem nada de ágil aí, desculpa, não tem nada de Scrum ali, tem tudo de ágil, tudo de Lean e não tem nada de Scrum. Então esse cara tem que ser um cara estratégico, tem que ser um cara do board, não é um cara com uma função baixa na empresa, não. É importante ressaltar que normalmente o pessoal fala, é um PO que escreve boas histórias, né? Um PO é um cara que faz... Poxa, um PO, ele tá pensando em ROI, né? Ele tá pensando no momento que ele vai ter o payback, né? Ele tá tentando, com iniciativas ágeis, estreitar a curva do ROI, né? Antecipar esse retorno para ele poder empreender num próximo produto dele, que vai dar uma alavancada boa para ele e um retorno bem interessante para a empresa. Então, assim, um PO é realmente, como a gente falou, um cara estratégico que ele tem a visão de objetivos da empresa, ele está olhando o estratégico, ele desce no tático e escreve histórias ou delega para alguém escrever, ou whatever. Ele tem que ser o cara que está olhando a evolução daquele produto, mas ele tem que ter
total, tem que ser realmente o owner, né? Mas muitas vezes, e eu não sei, né, até pergunto pro Gino, mas assim, eu não tive contato com boa parte das empresas que a gente entra, né? A gente não tem um PO realmente, né? O cara que faz realmente o papel, né? Sempre ele está reportando para alguém, ou o produto não é dele, ou ele é o pseudo PO, né? Ele responde para alguém. Então, assim, esse empoderamento que ele deveria ter, ele não tem. Mas, assim, pensar numa visão de evolução de produto já é um grande passo para o PO já estar fazendo esse papel, né? Com mais excelência. Aproveitando o gancho aí do Dino aí sobre etc. Nós vamos ter um dos nossos cursos, o Lean Startup também, com Lean de atividade. Então, assim, tudo está sendo coberto por esse programa aí. Está na nossa hora. Eu queria agradecer, antes de mais nada, aos dois grandes feras aí, que se juntaram aí, Rafael Capra. Mas Rafael não, só Capra, e o Gino, Perentim, Júnior, mas mais conhecido como Ginão ou Super Gino. E aí foi muito bacana, acho que o pessoal gostou bastante também, interagiu. Eu estou aqui na carona, aprendendo sempre. E vamos encerrar aqui agora com a nossa promoção que a gente ficou de fazer aí para vocês que estão aqui assistindo e ficaram aí até agora. Então, passo para o Rodrigo encerrar aí nosso papo certo. E até a próxima aí. Foi gravado e a gente vai disponibilizar isso depois no Conhecimento. Fazer parte, podem aproveitar e já entrar. Boa noite.